Olá para você que está acompanhando mais um Propaganda Digital. Nós estamos de volta, continuamos dando todas as dicas para quem está se preparando para o Enem 2017. E para começar o programa de hoje, nós temos o professor de História, Júlio Charcha, que vai falar sobre as civilizações pré-colombianas. Em seguida, o professor Edson Lobo, de Matemática, vai falar sobre geometria espacial. E para encerrar o programa de hoje, o professor Elielmar Almeida, de Geografia, vai falar sobre projeções cartográficas e mapas. Preparados? Então tenham todos uma ótima aula. Vamos lá, gente. Mais uma satisfação estar aqui com vocês. Sou o professor Júlio Charcha e hoje eu selecionei para vocês um tema especialíssimo. Vamos falar sobre as civilizações pré-colombianas, trabalhar algumas competências, algumas habilidades que podem ser abordadas nessa prova do Enem. Vamos lá? Muito bem. Então, meus queridos, quando nós trabalhamos as civilizações pré-colombianas, nós podemos destacar aí, no caso, os incas, os maias e os astecas. E vamos trabalhar as competências e habilidades dentro desse objeto de conhecimento, começando exatamente pela civilização maia. Então vamos lá? Vamos ver o que dá para trabalhar nos maias? Preste atenção para cá. No caso dos maias, nós podemos trabalhar a competência de área 6, habilidade 29. Preste atenção na habilidade. A habilidade 29 diz: reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionados com as mudanças provocadas pelas ações humanas. E aí, queridos, nessa questão, nós não podemos destacar, não podemos deixar de destacar, melhor dizendo, a questão das pirâmides. As pirâmides maias, senhores, elas foram muito importantes, elas vão apresentar vários significados. Existe, na verdade, até hoje, um grande enigma, né, sobre o processo de construção das pirâmides. Mas, na verdade, o que importa é nós sabermos o que elas representavam. As pirâmides maias, elas vão ter toda uma representatividade política, né, religiosa e até uma importância astronômica. Política porque essas pirâmides elas eram erguidas e muitas vezes elas representavam o próprio poder do governante da determinada cidade. É bom lembrar que os maias não constituíram um império, eles construíram cidades autônomas, independentes entre si, onde cada uma tinha o seu governante. Então, esse governante, muitas vezes o poder dele era representado pela pirâmide. Você tem uma importância religiosa também dessas pirâmides maias. Era exatamente ao redor dessas pirâmides que eles faziam as suas celebrações. No topo da pirâmide eles faziam os seus sacrifícios em homenagem aos deuses. Então você tem também aí toda uma carga religiosa. É importante destacar que as pirâmides também tinham uma importância astronômica muito grande para os maias, porque o topo da pirâmide geralmente servia como observatório. Era no topo da pirâmide que os sacerdotes ficavam, muitas vezes, dias, semanas, olhando para o céu, observando a movimentação dos astros, observando as estrelas, os cometas. E através dessas observações e através de cálculos matemáticos muito bem apurados, eles vão elaborar o seu calendário. Então, sem dúvida nenhuma, essas pirâmides elas vão apresentar todas essas importâncias e todos esses significados. Professor, como essas pirâmides foram construídas? As pirâmides foram construídas com muitos recursos da natureza, principalmente o calcário. Foi um dos mais importantes para o erguimento dessas pirâmides. Algumas pirâmides bastante altas, como é o caso da pirâmide de Tikal, que a imagem está mostrando, chegava até a ser da altura de um prédio de 5 andares. Tá? Então, essa habilidade ela pode ser cobrada em relação aos maias. Agora vamos falar de outro povo, também muito importante, de outra civilização também muito importante, que podemos trabalhar habilidade. Pegando agora um pouquinho dos incas, trabalhando aí a habilidade 1. O que diz a habilidade 1 em relação aos incas? Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. E aí, queridos, trabalhando essa habilidade em relação aos incas agora, nós podemos exatamente pegar o quipu, O quipu vai ser uma manifestação cultural inca. O quipu era uma espécie de sistema de contabilidade, onde os incas, eles vão usar esse quipu para poder ter noção de tudo que lhes cercava, O quipu era formado por um cordão longo e grosso principal, onde, nesse cordão principal, outros cordõezinhos eles eram amarrados.
Só que existia toda uma codificação, não era bem simples assim. Esses cordõezinhos, eles eram de diferentes cores, de diferentes espessuras, e eles eram amarrados com diferentes nós. Aí você podia perguntar, mas qual a finalidade disso? Exatamente para eles poderem se situar. Através desse sistema de contabilidade, eles ficavam por dentro de tudo que lhes cercava no seu meio ambiente, né? Sobre a sua colheita, eles sabiam sobre a sua guerra, sobre as crianças, os adultos, enfim, tudo que cercava-lhes no seu meio ambiente era contabilizado pelos quipus, que existem até hoje, inclusive no Peru, ok? Vamos trabalhar agora outra civilização, né, dentro de outra habilidade. Vamos lá. Pegando agora um pouquinho dos astecas, melhor dizendo, mantendo aí a habilidade 1, né? Os astecas. Aí você tem aqui, no caso dos astecas, os sacrifícios humanos. Os sacrifícios humanos, eles eram muito marcantes entre os astecas, porque os astecas acreditavam, meus queridos, que o mundo era como se fosse uma grande locomotiva. E uma grande locomotiva, ela precisa de combustível para funcionar. Para os astecas, o combustível para essa grande locomotiva era o sangue humano, que eles chamavam de água preciosa. Com esse pensamento, nós concluímos de que a guerra para os astecas, elas apresentava uma característica, uma finalidade religiosa. Os astecas, eles aprisionavam os seus inimigos para poder fazer os seus rituais, né? Para poder colher a água preciosa, tão importante para agradar os deuses. E aí, derramando essa água preciosa no solo, eles afastavam as más colheitas, afastavam as doenças, né? Fertilizavam a terra, fertilizavam as mulheres, né? Seria um grande benefício e um ato que agradaria muito os deuses. Lembrando sempre que essa água preciosa, esse sangue humano, geralmente era derramado, né? Esse sangue derramado era o sangue dos prisioneiros, correto? Quando existia escassez de prisioneiros para fazer esse sacrifício humano, então, muitas vezes, os astecas, eles organizavam o que nós chamamos de Guerra Florida, né? A Guerra Florida, que era uma espécie de jogo que ocorria entre eles, onde os vencedores desse jogo, eles tinham que se disponibilizar ao sacrifício humano. Era uma honra para eles derramarem um sangue em homenagem aos deuses. Então isso está dentro da habilidade 1, essa manifestação cultural, essa importância dos sacrifícios humanos. Uma outra coisa que nós podemos citar, ainda falando sobre as civilizações pré-colombianas, é exatamente a questão da agricultura de montanha, né? Aqui no caso, podemos pegar novamente os incas e aqui podemos trabalhar a habilidade 26. Olha o que diz a habilidade 26. A habilidade 26 diz o seguinte: identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Preste atenção. Ocupação do meio físico e as relações da vida humana com a paisagem, né? Então, você podia perguntar, mas professor, o que teria sido essa agricultura de montanha? Primeiramente, entenda que os incas, eles vão ser desprivilegiados, tanto geograficamente como climaticamente, né? O relevo muito acidentado, o clima muito frio, vai prejudicar bastante os incas, principalmente na prática agrícola. E aí, então, o que fazer diante de tanta dificuldade que era apresentada pela Cordilheira dos Andes? É exatamente nesse momento que os incas vão desenvolver a agricultura, né? A agricultura de montanha, né? Onde os incas, eles vão construir terraços gigantescos, como você pode perceber, vamos olhar a imagem de novo, né? Terraços gigantescos vão ser construídos nas encostas das montanhas. Claro, tudo com recursos da natureza. Esses terraços serão construídos e depois serão construídos canais. Esses canais, eles vão canalizar a água tanto da chuva como dos rios. E uma vez essas águas canalizadas, tanto da chuva como dos rios, tá? Esses terraços, eles eram molhados e nesses terraços ocorria
a prática agrícola. Inclusive, esses terraços nas encostas das montanhas na Cordilheira dos Andes existem até hoje. E isso podemos dizer que ajudou muito os incas a desenvolverem a sua agricultura e darem sequência exatamente, né, ao seu vasto império. Uma outra coisa importante e curiosa até, que contribuiu para que os incas conseguissem, digamos assim, ocupar esse meio físico, se adaptar a um território tão inóspito, foi exatamente a domesticação das lhamas. As lhamas, elas vão ser domesticadas e elas vão ter uma finalidade muito importante para os incas. Não somente para o transporte ou fornecimento de carne, mas principalmente porque das lhamas, os incas, eles retiravam a lã para poder se proteger do frio. Então, tanto a agricultura de montanha como a própria domesticação das lhamas, elas foram fundamentais para que os incas eles conseguissem ocupar o meio físico e expandir o seu vasto império por toda a Cordilheira dos Andes. Então, é muito importante nós ficarmos ligados aí nesta habilidade 26 em relação aos incas, ok? Também podemos, senhores, abordar aqui, ainda dentro da questão das civilizações pré-colombianas, eu particularmente considero que esse objeto de conhecimento é um dos objetos que nós mais podemos usar as habilidades, né? Nós podemos destacar também aqui os astecas, né? E o que é que nós podemos falar sobre os astecas? Vamos lá. No caso dos astecas, podemos trabalhar aqui a competência de área 4, a habilidade 16, né? O que seria a habilidade 16? Vamos lá. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho ou da vida social, né? É muito importante prestar atenção na habilidade, utilizar as técnicas e tecnologias, tá? E aí, meus queridos, nós podemos destacar a produção das chamadas tinampas. Mas o que teria sido as tinampas, professor? As tinampas foram um sistema agrícola revolucionário criado pelos incas. Os incas, eles vão criar essas tinampas também com recursos naturais. Eles vão pegar o lodo do fundo do lago de Texcoco, eles vão pegar relvas, galhos, madeira, você está entendendo? Areia mesmo. E eles vão formar ilhas artificiais. Dá uma olhada na imagem. Ilhotas artificiais, como essas aqui. Ilhas flutuantes. E aí, em cima dessas ilhas, eles vão praticar a agricultura, né? Nós vamos perceber, meus queridos, que quando os astecas eles praticavam a agricultura em terra firme, eles conseguiam obter 3 colheitas no máximo ao ano. Quando eles praticavam essa agricultura em cima das tinampas, eles conseguiam obter até 7 colheitas. 7 colheitas ao ano. Então, o sistema de tinampas, sem dúvida nenhuma, foi um sistema revolucionário que aumentou consideravelmente a produção entre os astecas. Eles vão usar dessa tecnologia para desenvolver esse sistema agrícola e, sem dúvida, isso vai ajudar muito na expansão da civilização asteca. Ok? Então, sem dúvida nenhuma, as civilizações pré-colombianas, maias, incas ou astecas são temas que podem ser abordados na prova do Enem. Lembrando sempre, candidato, que devemos frisar as competências e as habilidades, devemos anexar, devemos relacionar os objetos de conhecimento sempre com as competências e as habilidades. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Sobre os povos pré-colombianos ou civilizações pré-colombianas, e nós vamos ter outras oportunidades aqui de trazer dicas preciosas para vocês. Vamos estudar, hein? Porque tá chegando a hora do Enem. Valeu! Até uma próxima oportunidade. Olá, galera. Bem, eu sou Edson Lobo e a gente vai ver hoje sobre geometria espacial, tá ok?
É um assunto muito recorrente no Enem e a gente vai aprender algumas dicas, algumas coisas que vão ajudar vocês, auxiliando vocês nas questões, nos itens que vem no Enem, tá ok? Bora lá. Bem, o que eu tenho aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai aprender é o que é um poliedro. Bem, a palavra poli quer dizer o quê? Quer dizer vários. E edro quer dizer face. Mas o que é face? Face são os polígonos que constituem a figura geométrica, tá ok? Bem, os poliedros, eles têm alguns nomes específicos. E o que determina o nome desses poliedros? O que determina o nome dos poliedros é exatamente a quantidade de faces. Faces, não esqueçam, são os polígonos que constituem o poliedro. Esse poliedro aqui ele tem 4 faces. Essa face triangular aqui embaixo, essa aqui do lado, essa outra é a de lá de trás. Então, se ele tem 4 faces, 4 quer dizer tetra. Tetraedro, edro quer dizer face. Então, 4 faces é um tetraedro, certo? Aqui, essa figura aqui é um hexaedro. Por que hexa? Porque ele tem 6 faces. 6 faces, hexa. Edro quer dizer face. Então, ele tem 6 faces. A de baixo, a de cima, as duas do lado, a de trás e a da frente. Esse aqui é um heptaedro, porque tem 7 faces, tá ok? Certo? Bem, a gente vai aprender o que é aresta, o que é vértice e o que são faces, né? Face a gente já falou. As arestas são exatamente essas linhas aqui, ó. Essas linhas que constituem o polígono do poliedro. Então, essas linhas aqui são as arestas. O que são os vértices? Os vértices são esses cantinhos onde as arestas se encontram, tá ok? Onde as arestas se encontram são exatamente os vértices. E as faces, a gente já viu, as faces são os polígonos que constituem o poliedro. Tá legal? Então, isso aqui é uma face, certo? Bem, e os prismas? Dos poliedros, a gente vai trabalhar 2. Os prismas e as pirâmides, certo? Então, os prismas, o que é que eu tenho aqui dos prismas? O que é um prisma? Um prisma, ele é um poliedro, só que as faces, as duas faces, ó, a inferior e a superior, são polígonos. Pode ser um quadrilátero qualquer, pode ser aqui, no caso, o hexágono ou triangular, certo? E essas faces que vão dar o nome do meu prisma, certo? Então, e como é que eu calculo o volume do prisma? Qualquer que seja o prisma, não interessa qual seja o prisma. Para eu calcular o volume, eu preciso calcular a área da base. Bem, mas quem é a área da base? Depende da base. Se a base é um triângulo, eu vou calcular a área do triângulo. Se a base for um hexágono, eu vou calcular a área do hexágono. E se a base for um quadrilátero qualquer, como é que eu calculo a área do quadrilátero, certo? Mas para eu calcular o volume, eu pego essa área e multiplico pela altura do meu prisma, certo? Então, pego a área da base e multiplico pela altura. Eu vou ter o volume do prisma, certo? Bem, e o que é uma pirâmide? Olha só, voltando aqui rapidinho, o meu prisma, ele tem... A base é um polígono e a base inferior é um polígono e a base superior também é um polígono. Na pirâmide, não. Eu só tenho a base inferior, que é um polígono. E as arestas convergem tudinho para o mesmo ponto, que a gente chama de vértice da pirâmide, certo? A pirâmide, o nome da pirâmide depende da base. Se a base é um triângulo, então a gente chama de pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, a gente chama de pirâmide quadrangular. E se a base for um pentágono, a gente chama de pirâmide pentagonal. E assim vai. Dependendo da base da pirâmide, ela vai ter o seu nome específico, certo? E como é que a gente calcula o volume da pirâmide? Bem, se a figura tem uma convergência, um vértice, se tem uma ponta, então tu pega a área da base vezes a altura e divide por 3. A figura fez ponta, então tu vai dividir o volume por 3. Pega a área da base, já vimos. A base depende da figura que está aqui, certo? Se é um triângulo, tu vai pegar a área do triângulo. Se é um quadrilátero, tu vai pegar a área do quadrilátero. E isso aqui tu vai multiplicar pela altura. Quando tu divide por 3, tu vai ter o volume de cada uma dessas figuras, tá ok? Bem, vamos aqui. E o cilindro? Bem, o cilindro já não é mais um prisma. O cilindro, ele é um corpo redondo, ó. Porque as bases dele são circulares, são círculos. Certo? Então, a característica do cilindro é que as duas bases, inferior e superior, são círculos, certo? É aquela latinha que a gente tem lá em casa, lata de leite, ou então a lata de óleo, né? Essa latinha. Bem, e o volume do cilindro? O volume do cilindro é a mesma coisa do volume
do prisma. Área da base vezes a altura. Só tenho que atentar o quê? Que a base aqui é um círculo, certo? Não esqueçam, a área do círculo é o quê? πr ao quadrado, certo? Então, vou calcular a área do círculo e depois eu multiplico pela altura, eu vou ter o volume do cilindro. E o cone? Bem, assim como o cilindro tem a base circular. O cone também tem a base circular. Então, só que o cilindro ele tem o círculo na base superior e na base inferior. O cone não, ele converge, que nem aquele chapéuzinho que a gente tem, aquele chapéuzinho da festinha de criança, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma base circular, e ele converge para o mesmo ponto, certo? Isso aí é um cone, tá? E como é que eu calculo o volume do cone? O volume do cone eu calculo como? Multiplico a área da base vezes a altura, como ele faz ponta, ele converge para o mesmo ponto, então eu divido por 3. Então, não tem erro. Convergir para o mesmo ponto, eu divido por 3, tá ok? Bem, então vamos fazer aqui um item, certo? Olha só, um item que caiu no Enem em 2011. A figura a seguir mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais, certo? Essa sombrinha aqui, ela está semi-aberta, tá? Aí, esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de pirâmide. Isso é pirâmide? Bem, para ser pirâmide, a base não poderia ser círculo, teria que ser um polígono, certo? Então, não é pirâmide. É uma semisfera. O que seria uma semisfera? A metade de uma esfera. Isso aqui não é a metade de uma esfera. Seria um cilindro. Bem, o que é o cilindro? Para ser cilindro, a base teria que ser um círculo e a base superior também teria que ser um círculo. Não é, está convergindo, certo? Tronco de cone, quer dizer, um pedaço do cone. Não é um pedaço do cone, isso é exatamente um cone, certo? Olha só, a base é circular e ela converge para o mesmo ponto. Então, isso aqui é um cone, certo? Uma questão muito fácil, uma questão que você não pode se dar o luxo de errar no Enem. Questão desse tipo, você não pode errar. Você perde muito se você errar esse tipo de questão, tá ok? Bem, a gente vai fazer o outro item, que é o seguinte. É possível usar, também do Enem, é possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Olha, isso é um detalhe. Uma parte do açúcar para 5 partes da água, certo? Tá ok? Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo a de se alimentar. Isso pode até matá-la, certo? Então, bem, pretende-se encher completamente um copo. Vou pegar um copo, vou encher completamente, certo? Com a mistura. Qual é a mistura? É a porção de 1 parte de açúcar para 5 partes de água. Então, vou encher o copo com 1 parte de açúcar, né? E 5 de água. Para atrair o beija-flores, certo? O copo tem um formato cilíndrico. Lembra do cilindro? Certo? A base superior é um círculo e a base inferior também é um círculo. E suas medidas são 10 centímetros de altura. A altura do copo é 10 centímetros. 4 centímetros de diâmetro, certo? A quantidade de água que deve ser utilizada, né, na mistura é cerca de... Então, ele quer saber a quantidade de água. Eu não posso esquecer isso, ó. O meu foco. O que ele me deu, a proporção é de 1 parte para 5. E o que ele quer? Ele quer a quantidade de água. Então, o copo vai ter água e açúcar. Se o copo tem água e açúcar, tem uma porção de água, outra porção de açúcar, certo? Então, bem, então vamos lá, tá aqui o meu copo. Ele tem uma altura de 10 centímetros e se o diâmetro todo é 4 centímetros, então o raio é só 2, é a metade, certo? Então, eu quero saber o volume que esse copo comporta. Mas o volume desse cara é o volume do cilindro. Como é que a gente calcula o volume de qualquer que seja o cilindro?
área da base vezes a altura. Então, eu preciso calcular a área dessa base aqui, que é um círculo, e multiplicar pela altura, que é de 10 centímetros. Então, vamos lá. Olha só. Para eu calcular a área da base, como a área da base, a base é um círculo, a área do círculo é calculada pela seguinte fórmula. πr ao quadrado. Ah, tem um detalhe bem aqui, ó. Ele me disse para eu considerar o π igual a 3, certo? Então, nem vou me preocupar com o valor de π, ele já me deu, certo? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó. O π vale 3, o raio, tá aqui o raio, é 2 centímetros ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, não esqueçam, resolve-se primeiro a potência. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Então, a área dessa base é de 12 centímetros quadrados. Mas eu preciso dessa área para quê? Para eu calcular o volume. Mas essa área está aqui, eu preciso substituir agora a altura. Então, eu tenho, como o volume é a área da base vezes a altura, e essa área da base, eu já calculei que é 12, e a altura ele me deu, ó. A altura é quanto? 10. Se a altura é 10, então vai ficar 12 vezes 10. 12 vezes 10 o quê? Centímetros cúbicos, porque se é volume, a unidade vai ao cubo. Só que tem um detalhe. Quando eu volto lá para a questão, o que eu tenho aqui, ó, ele me dá as alternativas em ml, mililitros, 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 mililitros. Então, eu preciso transformar esse cara aqui para mililitros. Ora, mas está muito fácil. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, quer dizer que 120 centímetros cúbicos vai equivaler exatamente a 120 ml. Então, o volume desse copo aqui, o volume total dele, é de 120 ml. Só que não esquece, ele quer saber exatamente quanto tem de água. Esse volume ele é todo, é a água e o açúcar. Então, vou ter que tirar o açúcar daí. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? O que ele quer é a quantidade de água e é 1 parte de açúcar para 5 de água. Não esquece disso, uma informação muito importante. Então, o que eu fiz? A gente vai pegar aqui, ó, como se isso aqui fosse o volume total do copo. Então, essa parte azul aqui é a parte do açúcar. E são 5 partes de água, certo? Esse volume total aqui é de quanto? De 120 ml. Como são 6 porções iguais, eu vou pegar os 120 e vou dividir por 6, certo? Quando eu dividir 120 por 6, vai dar quanto? 20. Isso quer dizer o quê? Que cada pedacinho desse aqui equivale a 20 ml. 20 ml de açúcar, 20 ml de água, 20, 20, 20, 20, certo? Então, cada um pedaço desse vale 20. Mas vamos lá. Só como eu quero saber a água, então aqui é 20, 20, 20, 20, 20. Isso vai dar o quê? 20 vezes 5, que dá 100 ml. Então, nesse copo, na proporção dada por ele, eu tenho o quê? 100 ml de água. Tá legal? Então, a alternativa certa, a letra C. Tá? Bem, esse foi a dica de geometria espacial, tá ok? Você não pode errar, as questões são fáceis, de fácil acesso. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima, gente. Olá, estamos mais uma vez com a nossa teleaula no Propaz Enem. Em primeiro lugar, queria agradecer aos alunos que estiveram presentes nos nossos aulões em Marabá, Santarém, Abaetetuba, Breves, Bragança e etc. E hoje a gente vai trabalhar com um tema que tem uma grande recorrência na prova do Enem, que vai tratar principalmente a habilidade 6, que é interpretar representações gráficas e cartográficas. E hoje nós vamos dar ênfase principalmente às chamadas projeções cartográficas. Então nós vamos ver como é que se deu ao longo do tempo as primeiras projeções que acabaram servindo de base para a produção de mapas que nós fazemos uso hoje. E observe aqui na tela para a gente perceber melhor. Vamos trabalhar com esse objeto do conhecimento aqui, representação espacial, projeções cartográficas e mapas. E como eu disse anteriormente, vamos trabalhar com essa habilidade, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Só lembrando que, quando se trata dos espaços geográficos, nós vamos perceber que eles são espaços produzidos por uma sociedade. Então, nós vamos ver como é que essas sociedades passam a representá-los ao longo do tempo histórico. Bom, quando se trata de projeções cartográficas, as projeções nada mais são do que representações. E ao longo do tempo histórico, nós temos que perceber
como é que os primeiros cartógrafos tiveram facilidade ou dificuldade para poder fazer essa representação. E observe aqui. Bom, uma das primeiras dificuldades encontrada pelos cartógrafos foi justamente transferir a esfericidade do planeta para um plano. Pense você o seguinte, se você pegar uma laranja e cortar em 4, quando você colocar a casca da laranja no plano, tu vais perceber que vai haver uma imperfeição. Então, toda projeção cartográfica, ela vai apresentar distorções em maior ou menor escala. Então, a projeção cartográfica, ela permitiu o homem traçar essas linhas aqui imaginárias da esfera para o plano. Bom, então, olha só, observa que aqui nós estamos diante de um planisfério. Esse planisfério aqui vai mostrar a disposição dos países no espaço mundial. E como eu te disse anteriormente, então a primeira dificuldade foi transpor as linhas curvas do globo para o planisfério. Bom, mas para chegar a tal feito, foi necessário primeiro se criar as chamadas linhas imaginárias do planeta. Então, é partindo delas que você vai observar como é que os cartógrafos criaram as projeções. E observa aqui na tela que você tem a disposição das linhas em 2 sentidos, no sentido horizontal e no sentido vertical. Bom, nessa linha vermelha que você percebe na tua tela, ela é um paralelo, e um paralelo principal. E esse paralelo principal, ele está dividindo o planeta em 2 bandas. Observe que eu tenho o hemisfério norte e tenho o hemisfério sul. Então, toda linha no sentido horizontal é chamada de paralelo. Bom, e nós vamos ter também as linhas no sentido vertical. E essas linhas no sentido vertical são os meridianos. E quando você tem o conjunto dessas linhas imaginárias, tu vais perceber que se gera as chamadas coordenadas geográficas. Então, vê só. Primeiro se criaram as linhas imaginárias, esse conjunto de linhas imaginárias vai servir de base para se criar as chamadas projeções cartográficas. Voltando comigo aqui na imagem. Bom, você vai ter esse conjunto de linhas imaginárias que serve, por exemplo, para tu estabelecer o sistema de fusos horários e também serviu de base para as chamadas projeções cartográficas. Bom, se tu observares aqui, eu vou ter um ponto de partida e esse ponto de partida que está tracejado nessa linha vermelha vai definir a divisão do planeta em 4 hemisférios. O hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Bom, e como eu te falei, mas volto a frisar novamente, quando você tem esse conjunto de linhas imaginárias, tu vai ter a formação das chamadas coordenadas geográficas. E, em se tratando das coordenadas geográficas, nós temos 2. Primeiro, a latitude, acompanha comigo aqui no quadro, olha só, a latitude se refere à linha do Equador. A segunda, a longitude, que já vai se referir ao chamado meridiano de Greenwich. Bom, então coordenadas geográficas são 2, latitude e longitude. Ora, mas por que eu estou te mostrando isso daqui? Para tu perceberes que elas serviram de base para depois você estabelecer as coordenadas geográficas. Bom, e quando se trata da latitude, observa aqui comigo, a latitude vai dividir o planeta em 2 hemisférios. O norte, que mede de 0 grau até 90 graus, o sul, que vai medir 90 graus também. Lembrando que o meu ponto de partida é o quê? A linha do Equador. Então, eu tenho 0 grau para norte, 0 grau partindo do Equador até 90 graus a norte e 0 grau para sul até medindo 90 graus, totalizando 180 graus. Bom, depois nós vamos ter o quê? O conjunto das linhas imaginárias que vão dar origem à longitude. Bom, e quando se fala da longitude, nós vamos perceber que o meu ponto de partida é o meridiano de Greenwich, que também divide o planeta em 2 hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, sendo, partindo do meridiano de 0 grau, 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Bom, se tu observares, nós vamos ter menos paralelos que dão origem à latitude e mais meridianos que dão origem à
longitude. Então, isso ocorre em função do achatamento que o planeta tem nas regiões polares. Então, isso daí faz ou dá-nos a ideia de que o planeta é menor no sentido norte e sul e mais largo no sentido leste e oeste. Bom, e em se tratando das latitudes, eu posso classificá-las em baixas, médias e altas. Bom, as baixas latitudes vão de 0 a 30 graus, as médias de 30 a 60 e as altas de 60 a 90. Ora, mas por que eu tenho que te mostrar isso? Porque a base das projeções cartográficas vão estar relacionada às baixas, médias ou altas latitudes. Lembrando que o meu ponto de partida é a linha do Equador. Bom, quando se fala das baixas latitudes, eu vou perceber que eu estou na zona equatorial. Logo, eu tenho o quê? Altas temperaturas. E à medida que eu me afasto das baixas para as altas latitudes, eu tenho o quê? A redução da temperatura. Bom, e acompanhe comigo aqui. Sabendo disso, eu vou ter que ter uma relação funcional de transposição da esfericidade do planeta para o plano. E o plano, no caso aqui o planisfério, que é a base de transformação dessas coordenadas esféricas em coordenadas planas. Bom, sabendo disso daqui, eu vou observar os 3 principais tipos de latitudes, ou melhor, os 3 principais tipos de projeções cartográficas. Melhor dizendo, vamos ver agora os principais tipos de projeções cartográficas. Bom, acompanhe aqui comigo na tela. Eu tenho a primeira projeção cartográfica, que é a projeção cilíndrica. Se tu observares aqui, o planeta é envolto em um cilindro. É como se de repente eu pegasse uma bola e envolvesse em um papel e eu vou tracejar os desenhos que está presentes nessa bola. Quando eu abro, eu vou ter o quê? Essa representação esférica em um plano. Bom, essa projeção cilíndrica, ela vai tratar com uma latitude. Lembra que eu te disse que as latitudes podem ser o quê? Baixas, médias e altas. E cada um tipo de projeção cartográfica, ela vai evidenciar um tipo de latitude. A projeção cilíndrica, ela vai retratar principalmente as baixas latitudes. Então, vê só, se ela vai retratar principalmente as baixas latitudes, eu já vou perceber que ela vai priorizar o quê? A linha do Equador. E não te esquece de uma coisa, toda projeção cartográfica, ela vai apresentar distorções em maior ou menor grau. Então, como a projeção cilíndrica, observa aqui, ela valoriza as baixas latitudes, então vou perceber que aqui nós vamos ter o quê? As menores deformações. O segundo tipo de projeção cartográfica, observa no quadro aqui, é a projeção cônica. Se tu observares, essa projeção ela já não vai mais envolver a totalidade do planeta. Tu vais ter apenas uma parte do planeta sendo envolvida. E essa projeção cartográfica, ela já vai valorizar as médias latitudes. E o terceiro tipo de projeção é a projeção plana ou azimutal, que já vai valorizar as altas latitudes. Então, acompanha comigo o raciocínio. Projeção cilíndrica valoriza o quê? As baixas latitudes. Projeção cônica valoriza as médias latitudes. E projeção plana ou azimutal vai retratar as altas latitudes. Então, cada uma projeção vai valorizar e vai apresentar distorções. E acompanhe aqui as características da projeção cilíndrica. Bom, como eu te disse, o planeta vai ser envolvido em um cilindro. Quando eu abro esse cilindro aqui, eu vou perceber a representação do planeta no plano. Então, isso daqui serve de base para a produção de mapas. Bom, e quais as características de uma projeção cilíndrica? Primeiro, meridianos e paralelos são linhas retas, ou seja, quando eu olho para o planisfério, eu percebo que paralelos e meridianos são linhas retas. Isso daqui vai me dar a formação de um ângulo, formando o ângulo de 90 graus. Bom, nessa projeção aqui, ela vai mostrar o quê? Todos os hemisférios, como eu acabei de te citar. Então, quando eu olho para um planisfério, eu vou ter a imagem de todos os hemisférios sendo retratados nessa projeção cartográfica. Bom, então, se tu observares aqui novamente a imagem aqui, olha só,
eu tenho o planeta em volta em um cilindro e aqui eu vou ter o quê? O planisfério. Observa que aqui você vai ter o quê? Observa na tela a formação do ângulo que dá origem aos 90 graus, né? Então, vou ter paralelos e meridianos, são linhas retas nessa projeção cartográfica. Bom, os mapas são feitos nesse tipo de projeção cartográfica. Então, isso daí vai fazer com que você, ao observar um planisfério ou um mapa, que pode ser um mapa do Brasil, tu vai perceber que paralelos e meridianos são linhas retas, formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Bom, o segundo tipo de projeção que eu te falei é a projeção cônica. Observa novamente aqui na tela. Bom, quando eu observo essa projeção aqui, já dá para eu perceber que paralelos e meridianos não estão retos, como na projeção anterior. Observa que os meridianos estão retos, mas os paralelos são curvos. Então, isso daí já me dá o quê? Uma diferença na projeção anterior. E lembra também que eu te disse que essa projeção não vai retratar todos os hemisférios. Tu vais perceber que ela vai retratar apenas uma parte do planeta. E não te esquece também que ela vai retratar as médias latitudes. Então, automaticamente, tu vais ter características mais definidas das médias latitudes. E acompanha comigo aqui na tela novamente. Bom, então, como eu te disse, você tem meridianos e paralelos, meridianos retos e paralelos curvos. Ela valoriza as médias latitudes e vai valorizar apenas um hemisfério. Bom, o terceiro tipo de projeção já é a projeção plana ou azimutal. Nessa projeção, ela já vai valorizar as altas latitudes. Vem comigo aqui na tela novamente. Olha só, nessa projeção aqui, eu vou pegar e perceber que paralelos e meridianos não têm a mesma disposição. Os meridianos são retos e os paralelos são curvos. Então, observa que ela vai ter um ponto de tangenciamento e essa projeção aqui vai ter esse formato aqui, ó. Observa que ela tem o quê? Um ponto de tangenciamento e vai ter os meridianos retos e os paralelos curvos. Bom, nessa projeção aqui, nós vamos ter algumas características, como eu citei anteriormente, né? Ela vai valorizar as altas latitudes e se ela valoriza as altas latitudes, automaticamente tu vais ter o quê? Áreas de deformações ou distorções. E tu vais perceber que as distorções são maiores, principalmente nas baixas latitudes. Bom, aqui você tem um exemplo da projeção plana ou azimutal. Você tem um ponto de tangenciamento que está aqui representado aqui no quadro, né? E você vai ter os meridianos retos e os paralelos circulares. E como eu te falei anteriormente, ela vai valorizar as altas latitudes. Bom, sabendo disso daqui, dá para nós percebermos que foram criadas duas primeiras projeções cartográficas. E essas projeções cartográficas, elas vão retratar, vão remontar o período histórico. E a primeira projeção cartográfica que nós vamos nos retratar vai ser a projeção de Mercator. Bom, observa aqui no quadro que essa projeção foi criada no século XVI. E quando se fala do século XVI, nós vamos perceber que a Europa estava no centro do sistema capitalista. Então, automaticamente, tu percebias que existia o eurocentrismo, ou seja, a Europa passava a comandar a economia mundial. Bom, então, o Mercator, que foi o responsável pela criação dessa projeção aqui, ele vai valorizar os ângulos. Por que vai valorizar os ângulos? Porque era uma projeção utilizada pelos navegadores. Então, os ângulos tinham que ser precisos, pois eles precisavam atravessar o Atlântico para conquistar diferentes áreas no espaço mundial. Bom, nessa projeção aqui, ela vai apresentar distorções nas áreas. Lembra do que eu te disse lá no início? Que toda projeção vai apresentar distorções em maior ou menor grau. E não te esquece de uma coisinha. Eu te disse que uma projeção ela vai valorizar as baixas, as médias ou as altas latitudes. Como essa projeção aqui é uma projeção eurocêntrica, os ângulos tinham que ser perfeitos para justamente facilitar a navegação no período da expansão marítimo-comercial. Bom, e você vai ter uma marca dessa projeção. Quando você olhar para as regiões polares, tu vais perceber que ela está o quê?
alongada. Se eu olho para a região polar norte, já há um alongamento, principalmente na Groenlândia. Bom, aqui nós temos um exemplo dessa projeção no quadro. Observe aqui a região polar mais alongada. Se tu perceberes, a Groenlândia está maior do que o seu tamanho real. A Europa está no centro. Como eu te disse, como ela é uma projeção eurocêntrica, automaticamente a Europa deveria estar no centro do mapa ou no centro da projeção. Bom, o segundo tipo de projeção é a projeção de Peter, né? Uma projeção já criada no século XX. Bom, se é uma projeção criada no século XX, ela já vai se contrapor à projeção anterior. É uma projeção que já passa a dar ênfase maior aos países pobres, aos países subdesenvolvidos. Então, efetivamente, tu vais perceber que esses países já deveriam estar no centro e não mais os países da Europa como estiveram no passado. Acompanha comigo aqui na tela. Bom, ela vai valorizar os países subdesenvolvidos, né? Você vai ter aqui a utilização do termo terceiro mundismo, que é um termo hoje já em desuso, e se falava de terceiro mundo fazendo alusão aos países pobres, né? Aos países subdesenvolvidos. Bom, ela é uma projeção que vai ter como centro o continente africano. Ora, e por que o continente africano? Porque é um dos representantes do chamado mundo subdesenvolvido. E ela vai valorizar as chamadas áreas dos países. E se tu perceberes, daqui a pouco eu vou te mostrar a imagem, que as áreas são alongadas, ou seja, as áreas dos países são alongadas. Bom, observa comigo aqui no quadro a projeção de Peter. Olha só, tu já tens a África no centro. Observa que há um alongamento das áreas dos países. Isso daqui já se contrapõe à projeção anterior, que é a projeção de Mercator. Bom, e como é que isso daqui cai no Enem? Nós temos aí um item de 2006 e esse item tem como enunciado e faz referência com o símbolo da ONU, né? E quando se fala do símbolo da ONU, nós vamos perceber que é um símbolo que vai ter como primazia principal a manutenção da paz. E o enunciado diz o seguinte: a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura ilustra o modelo dessa. Então você vai olhar para as alternativas e vai concluir que a alternativa correta é a letra A, que vai mostrar uma projeção plana ou uma projeção azimutal. Observa que ela tem um ponto de tangenciamento e vai dar ênfase apenas a uma parte do planeta. Então pode ter certeza que essa habilidade tem uma certa recorrência no Enem. Caiu no Enem de 2016 e se você pegar desde 2003, há uma certa recorrência desses itens envolvendo a habilidade 6. Bom, e agora nós vamos trabalhar um pouco com a noção de mapa. Bom, e como eu te disse lá no início, o papel da cartografia é justamente transpor uma realidade para o plano. Então, um mapa nada mais é do que uma representação de uma dada realidade. Então, você vai pegar uma realidade, você vai representar através de um mapa. Geralmente, o mapa pode ser uma representação plana, pois hoje você já pode ter o quê? Mapas em 3 dimensões. Então, isso já dá uma noção diferente do que você tinha no passado. Bom, e o mapa é feito em uma escala pequena. Te liga no que eu estou te dizendo aqui. Um mapa é feito em uma escala pequena. E daqui a pouco tu vais entender por que eu estou te dizendo que o mapa é feito em uma escala pequena. Só lembrando que o mapa é apenas a representação de uma dada realidade. Acompanha comigo aqui no quadro as partes que compõem um mapa. Bom, um mapa ele é formado por um título. O título ele vai mostrar a ideia ou as informações que serão ou estarão presentes naquele mapa. Um mapa pode ter ou não uma legenda, e uma legenda ela serve para explicar o significado dos símbolos que estão presentes no mapa. Quando você olha para o mapa que tem uma gradação de cores, tu percebe que aquelas cores ali não estão apenas para enfeitar o mapa. Elas têm uma informação para te trazer. E essa informação você só consegue perceber quando você faz uso da legenda. E o terceiro elemento, que é imprescindível
para a existência de um mapa, que é a chamada escala. Lembra que eu te disse há pouco que o mapa é feito em uma escala pequena. Então, o que é uma escala? Uma escala é uma proporção matemática que mostra o tamanho real e o tamanho representado. Então, você só tem um mapa se você tiver uma escala. É a escala que vai te mostrar quantas vezes aquela realidade foi reduzida. Então, se você olhar para uma figura e não tiver uma escala, você vai ter apenas uma figura do Brasil ou de qualquer outra área. Você só tem um mapa se você estiver diante de uma escala. Bom, e em se tratando da escala, a escala pode ser... Perdão, antes da escala, vamos só observar aqui na tela. Observe que esse mapa aqui ele vai ter título, participação da população urbana. Observa que há uma gradação de cores e essa gradação de cores ela vai justamente mostrar a distribuição da população. Observa que esse mapa também tem uma escala e a escala que está representada é uma escala gráfica, tá bom? Bom, crianças, a gente espera ter contribuído de forma satisfatória para vocês nessa aula de hoje e voltamos em breve com novas dicas para o Enem. Até a próxima!